Olá, vamos começar hoje com uma bênção para o dia e a semana. Nesta nossa análise, vamos mergulhar num texto que busca entender uma questão fundamental da condição humana, né? As consequências de errar o alvo. A fonte de hoje é o capítulo 11 do livro Teologia Sistemática de Rodman Williams, e a nossa missão aqui é desvendar a perspectiva dele sobre os efeitos do pecado. Ele organiza tudo em três grandes áreas: a futilidade, a culpa e a separação. Ok, vamos desvendar isso. O texto começa com o primeiro efeito que ele chama de futilidade na mente e na ação. A análise parte daquela narrativa que todo mundo conhece de Gênesis, com Adão e Eva no jardim. Eles buscaram, um conhecimento superior, né? Mas o que encontraram foi algo bem diferente. Foi a percepção da própria nudez e a vergonha. Esse é o ponto de partida para entender o que o autor descreve como um pensamento que se tornou vão, fútil. E o que é fascinante aqui é como ele conecta essa narrativa tão antiga a uma análise do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos. A ideia central é que quando a humanidade deixa de glorificar a Deus, os pensamentos eles se tornam fúteis e o coração fica obscurecido. A frase-chave que ele repete é: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E essa loucura, segundo o texto, se manifesta principalmente na idolatria. E é aqui que fica muito interessante, porque a idolatria que ele descreve não é só de estátuas antigas, né? Não mesmo. Ele aponta para ídolos modernos, principalmente na nossa cultura ocidental. O dinheiro, o prazer, o poder, o sucesso, até o conhecimento e a fama. Exato. A ideia é que sempre que alguma coisa que não é Deus vira o objetivo principal da sua vida... Pronto, um ídolo foi criado. Isso. E o resultado final, segundo o texto, é sempre a futilidade e, no fim, a destruição. Faz sentido. E o texto se aprofunda num desses ídolos, o da sabedoria, do conhecimento, né? Sim, ele argumenta que desde a filosofia grega até movimentos mais recentes, tipo o marxismo ou o humanismo secular, a busca por sabedoria sem Deus acaba levando à confusão. Por exemplo, a análise sobre o marxismo. Ele define como um pensamento fútil porque reduz a necessidade humana só ao fator econômico, sabe? Ignora completamente a dimensão espiritual que está resumida naquela citação de que nem só de pão viverá o homem. E o texto também analisa os manifestos humanistas de 1933 e de 73, que declaram abertamente uma visão de mundo centrada no ser humano e não em Deus. Frases como "o universo é autoexistente" ou "nós precisamos salvar a nós mesmos" são apresentadas como exemplos dessa futilidade de pensamento. Exatamente. E a partir daí, ele faz uma conexão muito direta entre a idolatria, que é essa adoração da criatura em vez do Criador, e a degradação moral. Ah, sim. Essa conexão é um ponto crucial no argumento dele, né? É o X da questão. Citando Romanos 1, o texto afirma que, como consequência de as pessoas trocarem a verdade de Deus pela mentira, Deus os entregou à impureza sexual. A análise dele foca bastante na perversão sexual como um subproduto da idolatria, traçando paralelos desde os prostitutos cultuais lá do Antigo Testamento até o que ele descreve como uma visão permissiva da sexualidade no pensamento humanista moderno. E o texto é bem enfático, né? Ele afirma que, do ponto de vista dele, a homossexualidade é uma abominação e um pecado grave. Sim, é uma visão teológica bem definida e muito forte. Mas é importante notar que ele também aponta para a possibilidade de perdão e purificação. O diagnóstico é severo, mas ele oferece um caminho. Entendi. Então, para resumir essa primeira parte, a futilidade começa com um pensamento que se desvia, leva à idolatria, seja de objetos ou de conceitos, como poder e conhecimento. E, segundo o autor, culmina numa desordem moral generalizada, que aí vai desde a ganância e inveja até o homicídio. Ok, isso. Isso nos leva direto ao segundo efeito, então. Culpa e punição. Exato. E a culpa aqui é descrita não apenas como quebrar uma lei, mas como a ruptura de um relacionamento pessoal com Deus. O exemplo de Adão e Eva tentando se cobrir, se esconder de Deus depois da desobediência.
Aquilo é visto como a manifestação imediata de um senso profundo de erro, de vergonha. E a punição vem logo em seguida dessa culpa. O autor detalha as consequências impostas ali no jardim, né? A maldição sobre a serpente, o sofrimento da mulher no parto e a dominação pelo marido e o trabalho árduo do homem numa terra amaldiçoada. Isso. Mas a punição mais severa, segundo o texto, é a morte física. A frase "porque você é pó e ao pó voltará". Essa parte é pesada. É apresentada como uma penalidade pelo pecado, não como um processo natural. Exatamente. E essa dinâmica, tipo pecado seguido de punição, é mostrado como um padrão que se repete nas narrativas bíblicas. Tem Caim, o dilúvio, a Torre de Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra. E o texto enfatiza que a punição não é arbitrária, né? Ele usa uma metáfora de semear e colher. Um exemplo prático que ele cita é o pecado sexual, que, segundo o autor, peca contra o seu próprio corpo, podendo levar a doenças. Da mesma forma, ele diria que uma vida de ambição desmedida pode levar a colapsos físicos, mentais, o burnout de hoje em dia, por exemplo. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E o texto leva essa ideia de punição a um nível final, a vida após a morte. Sim, ele cita as palavras de Jesus sobre o fogo do inferno e o castigo eterno, e também a visão de Paulo sobre um dia do julgamento final. Onde haverá ira e indignação para alguns. É um quadro bem sombrio das consequências, de fato. O que nos conduz ao terceiro e último efeito: separação, alienação e servidão. A expulsão do Jardim do Éden é o símbolo máximo dessa separação. O texto descreve de forma muito vívida, né? Os querubins e uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida. Significando que o acesso à vida imortal foi cortado. Exato. E essa separação de Deus é definida como morte espiritual. E essa separação, ela não é só de Deus, certo? O texto argumenta que ela se manifesta também como alienação entre as pessoas. Precisamente. O primeiro exemplo, logo depois da expulsão, é o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Isso inaugura um ciclo de violência, de indiferença, de antagonismo que, segundo o autor, define a história da humanidade. Então, a guerra, as contendas, o engano, tudo isso brota dessa alienação fundamental. Na visão dele, sim. E essa condição toda leva ao conceito final, que é o de servidão. A humanidade separada de Deus e alienada de si mesma se torna incapaz de restaurar o que foi perdido. Ela está em servidão ao pecado. E o autor cita Jesus, né? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso. A ideia é que a busca por liberdade ao romper com as regras divinas é uma ilusão. Na verdade, é uma escravidão às próprias paixões e desejos. É um paradoxo. Totalmente. A natureza humana, nessa perspectiva, se tornou fútil, culpada e totalmente incapaz de se salvar por conta própria. Certo. O autor finaliza o capítulo com uma distinção importante entre pecado original e pecado real. O que isso significa exatamente? Basicamente assim. O pecado original é a ideia de que a humanidade herda uma natureza pecadora de Adão. Não se trata de atos, mas de um estado, uma condição. Em Adão todos morrem, como diz Paulo. Existe uma solidariedade da raça humana na queda. Ok, entendi. Mas, e isso é crucial, essa condição não elimina a responsabilidade pessoal pelos pecados reais, né? Pelos atos que cada um comete. Exatamente. E aí está o paradoxo. O texto cria essa tensão. As pessoas são incapazes de não pecar, mas ao mesmo tempo pecam de forma voluntária. E, portanto, são responsáveis por seus atos. Isso. Ele cita o profeta Ezequiel. Aquele que pecar é que morrerá. É uma responsabilidade individual intransferível. Então, o que essa análise nos deixa é um retrato teológico da condição humana como sendo profundamente marcada por esses três efeitos interligados do pecado. Uma mente que tende à futilidade e à idolatria. Uma consciência de culpa que atrai punição, tanto nesta vida quanto, na visão dele, na próxima. E, por fim, um estado de separação de Deus e dos outros, que resulta numa servidão que parece inescapável. Exato.
O texto descreve uma condição humana profundamente interligada, onde a queda de um afeta a todos, mas a responsabilidade individual permanece. O que levanta uma questão final para a gente refletir, né? Pois é. Se a condição humana é de servidão, como o texto descreve, o que a verdadeira liberdade realmente significaria nesse contexto? Que Deus abençoe a todos. Teremos um novo episódio explorando mais deste mesmo livro.